Bom dia! Bom dia. Uns minutinhos atrasada, mas iniciando o processo. Hoje, deixa eu colocar aqui fixada a mensagem primeiro. Deixa eu escrever aqui, vamos lá. Feminino, tá certo. Vamos começar hoje o processo de falar sobre o segundo portal de cura do feminino, né? Que eu comecei na segunda-feira com esse chamado aí de trazer consciência sobre o que é que precisa ser de fato curado, o que precisa ser de fato olhado dentro de você, deusa, para curar, para resgatar esse feminino, para mudar aquilo que você tá tanto buscando mudar. Então, hoje eu vou falar sobre esse segundo portal. Hoje eu vou falar sobre essa segunda porta que você precisa abrir no seu interior, né? Que está relacionado com a cura do seu feminino, com o resgate do seu feminino, né? E na segunda-feira eu falei sobre o primeiro portal. Quem esteve aqui comigo, né? Assistiu, participou. Quem não teve a oportunidade de acessar o conhecimento, né? Não sabia da live ou perdeu, ela tá salva lá no feed, você pode adentrar. Então, eu vou recapitular um pouquinho de forma rápida aqui o conteúdo da live de segunda e vou adentrar no segundo portal. Então, quando a gente fala, né, dentro da metodologia que eu trabalho, dentro do movimento que eu represento nesse resgate do sagrado feminino, tem 3 portais que são os principais que você precisa abrir para que depois você aprofunde em outras camadas. Ou seja, não tem como a gente pular etapas no processo de cura, no processo de autoconhecimento. Você vai ter que adentrar camada por camada, portal por portal para dentro de você, para que você possa, de fato, deixar essa energia, essa essência do feminino, essa essência que é a sua natureza, se expressar e se manifestar nessa vida. Então, segunda-feira eu falei sobre o primeiro portal, portal mãe, né? E hoje eu ainda comentei nos stories. Mas chegam terapeutas pra mim, chegam mulheres que já estão nessa caminhada do autoconhecimento há algum tempo e falam: mas eu já olhei tanto pra minha mãe, mas eu já ressignifiquei tanto a minha mãe, mas eu já fui tão profundo em mãe, como assim? Quando a gente abre essa porta chamada mãe, olhando com um olhar do feminino, como curar o meu feminino com esse portal mãe, você vai adentrar uma outra camada de sabedoria, uma outra camada de conhecimento, uma outra camada de dor, uma outra camada de trauma, uma outra camada de crenças. Por quê? Somos mulheres que estamos aqui, eu com 30 anos, algumas com 35, algumas com 40, eu tenho clientes de 50 anos, todas nós com já uma grande bagagem de vida. Aí você acha que pra você poder se lapidar, se purificar, se aceitar, se amar como mulher, viver a tua melhor versão, na tua essência, é só uma camada, uma passada? O universo, ele trabalha com intenção, né? Aquilo que a gente coloca intenção é aquilo que a gente coloca, o nosso foco é para onde a gente se direciona, né? Então, quando a gente fala de processo de cura, também é dessa forma que se manifesta. Então, você colocar a intenção de abrir o portal mãe para curar o teu feminino, você vai acessar umas camadas suas que você ainda não conhecia. E foi exatamente sobre isso que eu falei na live de segunda-feira. Eu não sei se hoje tá oscilando a internet, porque tá oscilando aqui, eu não tô conseguindo ver direito, o pessoal tá caindo bastante. Aqui também parou pra mim. Se por acaso cair, gente, eu vou ficar aqui, não vou voltar, não se preocupem, tá bom? Quem tá aí já acompanhando, fica aí que a gente vai dar sequência nesse portal hoje. Então, como eu falei pra você, quando você coloca a intenção de adentrar nesse portal chamado mãe para curar o teu feminino, você vai acessar umas camadas mais profundas do teu ser. Você vai acessar algumas traumas, algumas crenças, alguns bloqueios que você ainda não acessou. E não, como segunda-feira eu disse, gente, não tem como você se aceitar como na essência do feminino e viver isso sem você aceitar em integridade a sua mãe. Não, e aí você vai me dizer assim, como é que eu vou fluir, né?
tô com dificuldade de fluidez na prosperidade, tô com dificuldade de fluir meus projetos. Por que será? O que será que tá faltando aceitar nessa persona, ressignificar em você, aceitar em você, para que você flua como as águas, né? Muitas vezes está relacionado às nossas emoções, que a gente reprime. A gente sente vergonha, a gente reprime muitas vezes aquilo que a gente está sentindo quando se trata de mãe, de pai, né? A gente não quer olhar, a gente acha feio. Só que quando você abre esse portal chamado mãe, com a consciência, com a intenção de curar o teu feminino, você vai acessar uma outra camada de bloqueios, uma outra camada de dor, uma outra parte da tua criança que está ferida, que você ainda não acessou com as 1001 terapias que você já fez, com todos os métodos que você trabalha, já trabalhou, com as ayahuascas que você tomou. É uma outra história, gente. É outro portal com uma outra intenção. Lembra? Eu falei agora há pouco, o universo funciona com intenção. Então você, poxa, vou olhar para minha mãe com a intenção de olhar para o meu feminino. Para minha energia, por que ela está bloqueada? Por que eu não estou fluindo? Porque eu não estou atraindo para mim aquilo que eu desejo com leveza, com facilidade, assim como é para a mulher. A mulher, ela é magnética por natureza. E se você não está magnetizando para você aquilo que tu busca hoje com leveza, é porque a tua energia, a tua essência está bloqueada. O teu feminino está bloqueado. E aí na segunda-feira eu falei de a primeira porta, do primeiro portal que tem que ser aberto para esse feminino, para curar esse feminino com a intenção de cura do feminino, que é a mãe. E hoje eu vou falar sobre o segundo, que é o pai. O terceiro, que eu vou falar na sexta-feira, é Deus. E lembrem-se, vou falar desse lugar da onde a intenção é curar o teu feminino, é desbloquear a fluidez dessa energia na sua vida. E quando a gente fala de pai, a gente fala de uma das maiores dores que as mulheres têm hoje, né? Que é relacionado à figura do masculino na sua vida. Quando a gente fala do pai, a gente fala de um desequilíbrio energético dentro de uma grande parcela das mulheres hoje encarnadas. Mulheres que têm excesso de energia masculina por conta desse desequilíbrio na relação com o pai, em algum nível. Aí se eu perguntar pra você adulta que me ouve, você vai dizer que hoje a relação com o teu pai é boa, né? Ontem eu atendi uma cliente muito especial e ela falou que hoje o pai dela é conselheiro dela. Durante a infância, esse pai foi ausente, durante a infância ela não teve essa figura e por conta disso, desculpa gente, por conta disso ela desenvolveu a postura na vida adulta, né? Desde essa ausência do pai na infância, de ter que dar conta de tudo, de ter que se cuidar, de ter que, né, trabalhar muito. Viu a mãe fazendo isso também e foi assumindo esse lugar, né? Só que ela adulta hoje já perdoou, já entende que o pai esteve ali enquanto precisou, enquanto pôde. A grande questão é que a criança ainda sente falta daquilo que faltou do pai. E a relação da criança não está bem resolvida com a figura do masculino. Então essa mulher também não está bem resolvida e não confia no masculino como fora, o masculino fora, como deveria. E por isso hoje ainda muitas vezes está fechado inconscientemente para as relações, tem dificuldade de ganhar dinheiro, porque o nosso pai, segundo a constelação familiar, dentro do nosso sistema, representa a forma como a gente vai para a vida para prosperar. E se você não está segura desse masculino, se você não consegue, não sente segurança nessa energia fora, você não realiza, você não prospera. Ou você até prospera. Tem muitas clientes minhas que são financeiramente bem resolvidas, se sentem prósperas, têm os seus negócios, mas não conseguem dar frutos no relacionamento, de conectar com um parceiro saudável, ou de construir tornar a relação que já tem uma relação equilibrada, né, prazerosa. E tudo isso está relacionado com o segundo portal, que é o pai, que representa a energia masculina em você, na sua vida, a tua primeira referência. Aí eu trouxe, né, eu falei que
você acaba não confiando no masculino fora por conta dessa criança que teve várias questões com esse pai. E aí você não se permite sair do masculino, ou seja, entregar o bastão do masculino para os homens, para o pai, para as figuras, né, na tua vida que representam o masculino, para você poder estar no feminino. Ou se você hoje não tem, né, de repente não tem o pai, não tem o parceiro, mas você não consegue largar para a vida, para o universo esse bastão, devolver para o universo o bastão do masculino e pegar o teu bastão do feminino, da tua essência. Aí você fica vivendo num desequilíbrio, desequilibrada energeticamente. E tem muitas mulheres hoje, gente, que nem sabem que existe esse desequilíbrio dentro delas, porque acreditam que excesso de energia masculina tem a ver com você ser uma mulher mais masculina. Ou ser somente uma mulher forte, né? E o excesso de energia masculina está muito atrelado às dores que você tem na tua infância. Os teus comportamentos inconscientes na vida. Não é somente sobre a rigidez. Isso é o masculino. Mas não é somente. Então, às vezes, você diz assim, não, mas eu sou até acomodada demais, sei que lá, mas tu se auto-sabota o tempo inteiro. Por que tu se auto-sabota? Porque esse masculino tá em desequilíbrio. Porque você não tá confiando no masculino fora, você acaba não soltando esse bastão pro universo. E você fica nessa polaridade, tendo que fazer muita força pra ter aquilo que você quer. Seja dinheiro, seja um relacionamento, seja desfrutar da vida que você tanto trabalhou pra conquistar. Você não se sente merecedora de viver bem. Você acredita que tem alguma coisa errada. Você não se sente merecedora de viver bem. Você não se sente merecedora de desfrutar do teu casamento, desfrutar da companhia dos teus filhos, desfrutar das viagens que você pode se dar. Muitas vezes você fica amarrada nesse ciclo onde você está sempre buscando algo fora. Por quê? Esse segundo portal que se chama pai não está bem resolvido dentro de você. E não na versão adulta, na versão adolescente, na versão criança, nos setênios que vieram antes, né? Então eu sempre trago isso, que as maiores feridas, traumas, bloqueios relacionados ao sistema familiar, ou seja, a mãe e pai, foi desenvolvido na sua versão criança, 0 a 7 anos, 7 a 14 anos. Que é quando você começa a desenvolver as feridas mais profundas, que são os aspectos dos comportamentos inconscientes que você repete hoje. Então, muito da maneira que você se comporta hoje, mediante da vida, é por conta dessa relação com esse pai que não está equilibrada. Muitas vezes você não está aceitando o teu feminino porque você não consegue aceitar o masculino primeiro da tua vida, que foi o teu pai. E aí você fica nessa polaridade que não é a tua essência e por isso que você tá cansada. Você tá ganhando a vida, você tá conquistando a vida, você tá vivendo a vida desse lugar. E foi muito importante porque te trouxe até aqui. O masculino é importante, ele é necessário, o seu masculino. Só que a grande questão é que você vai se cansar, você já tá cansada. Que você tem que ir numa... A mulher, nenhum ser humano veio para viver cansado, né? Mas a mulher em específico, quanto mais prazer ela sente em viver, mais ela manifesta na vida dela facilidades, sonhos, oportunidades, relações saudáveis. E quando eu falo relação saudável, é relação com parceiro, é relação com família, é relação com dinheiro. Não estamos falando somente de relação amorosa. Relação saudável contigo mesma, porque todas as outras nascem a partir da forma que tu se relaciona com você. E não tem como você se relacionar bem contigo se você não se relacionar bem com o pai, gente. Essa cura do pai ela é muito profunda quando você vem olhar através da intenção de curar o teu feminino. Porque hoje muitas manas, muitas irmãs, muitas deusas maravilhosas que trabalham trabalhos incríveis dentro do feminino, falam muito sobre a nossa ancestralidade materna, né? São as mulheres do nosso sistema. E nós temos muitas dores relacionadas a isso, no nosso útero, no nosso corpo. Mas nós também temos dores relacionadas à nossa ancestralidade paterna, ao nosso pai. Relacionado ao prazer de viver. Relacionado ao desfrute da vida. Porque esses homens que vieram antes não tiveram a oportunidade de desfrutar.
aprenderam diferente. E você, quando tem ausência desse pai que não aprendeu a desfrutar, que desenvolveu uma energia masculina na sua vida para sobreviver, porque precisou, porque não teve apoio, não teve essa figura, por lealdade a esse pai que esteve ausente, para seguir o mesmo caminho, para pertencer, você também não se permite desfrutar daquilo que você tem. Ou você se fecha inconscientemente para viver aquilo que teu pai e a tua mãe não viveram. Ou seja, ganhar mais do que teto de dinheiro, ter uma relação saudável, morar bem, viajar, comprar as coisas que você gosta sem se sentir culpado. E inconscientemente tu fica se auto-sabotando. Porque não sabe que esse portal chamado pai tá bloqueado. E é por isso que a tua energia feminina tá bloqueada. É por isso que você resiste a soltar o bastão, como eu fiz aqui, né? Solta o bastão do masculino na tua vida e pega o bastão do feminino pra viver na tua essência. E quando você, deusa, se permite viver na tua essência, você permite se expressar nesse lugar, você se liberta. Você para de ter medo de ser julgada, você para de ter medo de ser abandonada, você para de ter medo de arriscar, entende? Porque você está no teu lugar de poder. E você não precisa fazer força, ou seja, você não precisa forçar para a vida acontecer. O que tem de mulher hoje que acredita que precisa fazer muito? Ontem eu atendi uma cliente, gente, que ela trabalha em 5 lugares. E ela tava me falando que ela não consegue se dar a permissão de descansar, de ficar sem fazer nada. E fazer nada também é fazer algo, sabia? Às vezes a mulher é cíclica, a mulher precisa de um tempo de fazer nada. Mas esse lugar é construído dentro de você, onde você faz esse movimento sem culpa. Porque você sabe que você merece e você precisa disso. Só que quem no nosso sistema, por muito tempo, não se deu a permissão de não fazer nada, porque precisou sustentar, manter, ancorar? O nosso pai. Então olhar para o pai, abrir o portal chamado pai faz parte dessa cura do masculino. Do feminino, gente, perdão, tô falando tanto do masculino que chegou a vir aqui o masculino. Faz parte dessa cura do feminino. E por isso que muitas vezes eu conheço mulheres que já vêm também nessa caminhada do sagrado feminino, dessa busca, e ainda enfrentam desafios, por exemplo, relacionados à prosperidade. Por quê? Porque muitos lugares não olham para o pai, olham somente para o portal mãe. E o pai é importante na cura do feminino, o pai é necessário na cura do feminino. A ancestralidade paterna é necessária, entende? Não tem como, não existe como, gente, você se tornar completa na sua essência de mulher sem você olhar e abrir esse portal do pai. Não tem como você estar inteira em você sem isso. Você é 50% ele também. Segunda-feira eu falei muito sobre a mãe, trouxe algumas outras consciências relacionadas a essa mãe. Mas o pai também é muito importante. E se você não fizer esse movimento de olhar para esse pai, se tu não fizer o movimento de abrir essa porta com a intenção de curar o teu feminino, porque a intenção muda tudo. Uma coisa é você ir lá fazer uma constelação, trazer pai pro campo relacionado a dinheiro. Outra coisa é você ir lá fazer uma constelação e trazer pai pro campo relacionado a... Desculpa, gente. Você trazer pai pro campo relacionado a relacionamento. Outra coisa é você parar e dizer ok. E não tô falando de fazer constelação. Tô falando de curar o teu feminino. De orar pro teu pai. Que às vezes, ontem, na segunda-feira, eu deixei um exercício para as mulheres que estavam aqui. E para quem quiser fazer, é só assistir a live que eu explico, ensino como é que faz. Uma maneira de você poder olhar para essa mãe, você na sua casa. Sem você precisar de uma ajuda. Você fazendo por você. Na live de segunda-feira eu ensino isso. E o mesmo exercício que eu ensinei lá, você pode fazer pro pai. Porque a grande questão é você se abrir com verdade, com amorosidade, com humildade para olhar para essa figura na sua vida que representa o masculino. O primeiro masculino, o masculino sagrado na sua vida. Porque olha só, né, que interessante, eu sempre falo, o útero é o portal da vida aqui na Terra.
Deus, ele se expressa através do útero da mulher. Quão sagrada é uma mulher? Mas a gente não consegue trazer a vida para cá sem Deus usar o pai, a semente do pai, para plantar nessa mulher a vida. Então, você já parou para pensar também o quanto teu pai é sagrado? Mesmo com todos os defeitos dele, mesmo com todas as dores, eu sei que tem muitas mulheres que sofreram abusos do masculino. E nada justifica o que foi vivenciado. Não tem justificativa. Mas esse pai dentro desse movimento também em dor. Porque muitas vezes quando um pai abusa, um avô abusa, a mulher também às vezes abusa, a mãe abusa também. Mas quando uma pessoa abusa outra, ela tem essa dor nela. Ela foi abusada em algum momento. E ela só tá repetindo inconscientemente. Né? Não justifica. Não existe justificativa para isso, mas é um processo. Independente da história, do quão narcisista, do quão abusador, do quão mal esse pai possa ter sido, ausente, negligente, não importa. Ele é o pai e ele escolheu dar a vida para você. Ele escolheu você. Ele poderia ter escolhido qualquer outra alma. Mas antes mesmo de vir pra cá, ele escolheu você. Olha que grande isso. Olha que rico isso. Então, apesar de qualquer coisa, qualquer véu da ilusão, que se ele está embaixo de véus da ilusão, como você está, como eu estou, como muitos estamos em algum nível, esse pai também tá. Né? Também tá em dor, nem sabe muitas vezes. E ele é sagrado. O esperma dele foi sagrado. A semente que ele plantou no útero sagrado da tua mãe foi sagrado. Então olha como é sagrada essa relação. Por isso que os 2 primeiros portais para começar é olhar para essa relação. Olhar para esse portal mãe, que eu falei segunda-feira, a live tá lá no feed, com exercício para vocês fazerem. E o portal 2 que é pai. Porque não se trata da mulher que me ouve. Não se trata de você. Às vezes você já tá mais consciente, você já tá mais autoconsciente de responsabilidades, de crenças, de padrões. Você já tá mais curada, mais atenta. Mas partes suas ainda não estão. E é isso que às vezes é esquecido de olhar. Que é lá na história, gente, é lá atrás que tá o problema, não é agora. Por isso que tem que abrir esses portais com a intenção de curar o teu feminino. Abra o portal mãe, abra o portal de hoje, que é o que eu estou falando, pai, com a intenção de curar o teu feminino e observe, perceba tudo aquilo que vai vir para o teu campo, tudo aquilo que vem até você, para que você ressignifique, para que você cure, para que você transcenda, para que você aprenda a amar. O pai representa a nossa primeira figura do masculino. E por mais que a gente não veja assim, ele é o divino masculino. Tá dentro dele esse masculino. E muitas vezes é o masculino que você tá vestindo, a armadura que você tá vestindo nessa vida. Até agora, com 30, 40 anos, 50 anos. É por isso que não consegue desfrutar da vida, é por isso que não consegue sentir prazer. É por isso que não consegue atrair aquilo que tá buscando. É por isso que já tá cansada de caminhar, se desenvolver, fazer terapia, tomar ayahuasca, participar do rezo, participar da gira, frequentar o centro espírita. E não conseguir ainda aquilo que você tá buscando. Não conseguir se sentir completa, não conseguir se sentir cheia. Ainda se sente vazia, ainda se sente perdida, ainda sente que falta algo, já tem consciência de que não é assim que devia estar, mas sente que está acontecendo. Por quê? Porque tá desequilibrado isso em você, você não tá na tua essência. E você só vai conseguir largar esse bastão do masculino, soltar isso de vez pra viver na tua essência, Deusa, que tu é mulher. Você veio para expressar a energia em ser o feminino divino. Só que tu só vai conseguir sair dessa polaridade quando verdadeiramente tu olhar para este pai. Olhar para essa ancestralidade masculina, olhar para essa história, ressignificar.
Não tem como ser diferente, gente. Não tem como pular essa etapa. É impossível pular essa etapa. Tem que olhar. De novo, Andressa, de novo. Vai ter que olhar de novo, porque enquanto você continua repetindo os mesmos ciclos, continua tendo dificuldade nos seus relacionamentos, continua se colocando em situações que você já sabe que você não quer mais viver, continua vivendo a vida através de dar conta de tudo, de ter que fazer força, muito trabalho, se esforçar muito para ser amada, se esforçar muito para ser vista, se coloca em relacionamentos que você não é reconhecida, que você não é vista, continua ali ou não deixa, não consegue desligar de fato um elo que não te faz bem. Você não tá vivendo o teu feminino. Você não tá vivendo a tua essência e a vida vai continuar sendo pesada, sendo desafiadora, não fluindo. Ou você não vai conseguir desfrutar daquilo que tu conquista, daquilo que tu tem. A grande questão é, você merece desfrutar daquilo que você tem, das facilidades da vida. E para isso você tem que desbloquear essa energia do feminino. Desbloquear essa leveza, esse prazer de viver. E para isso você precisa entrar para dentro olhando esses portais. Para isso você precisa entrar para dentro de novo com a intenção de curar o portal 1, de curar o portal 2, nessa camada que você tá. Aí você flui, aí você tá nutrida, aí você tá inteira. Você é 50% portal 1, 50% portal 2, 50% mãe, 50% pai. Então, quando a gente olha pra mãe, cura essa relação, faz direitinho o exercício que eu propus, cura a mãe. Uma camada. 2, pai. Vamos olhar pra dentro, vamos entender tudo isso, porque você é 50% os dois. 51, 50 outro. Está no teu gene, está no teu inconsciente, está na tua alma. Você é nos teus comportamentos. E muitas vezes a gente está negando em nós aquilo que a gente ainda vê no pai e na mãe. E é por isso que você tá sofrendo. É por isso que tá difícil de fluir. É por isso que você não alcança aquele sonho. É por isso que não chega o parceiro. É por isso que você não desfruta. É por isso que você não sente prazer. É por isso que você tá sem libido. É por isso, gente, que você não tem energia pra viver. Não tem coragem de dizer um não. Continua nesse relacionamento que não te traz alegria, que não te traz satisfação, que não te traz prazer, que não te honra como você é. É por isso. E aí, tem que ter uma força interior muito grande pra você abrir esses portais e olhar pra isso, porque não é fácil, só que é uma escolha. Quando a gente abre esses portais, a gente vai olhar pra coisas que a gente não queria olhar. Mas é uma escolha. Eu quero me transformar? Eu quero me curar? Eu quero me desbloquear? Eu quero me desemaranhar? Quero. Então vamos lá, veste a camisa aí da adulta responsável que você é, consciente, e vamos fazer o trabalho. Você não tá aqui a passeio. Você tá aqui para se desenvolver, para viver uma vida plena, para desfrutar da experiência. Mas para isso você precisa ir para esse lugar de responsabilidade e fazer a sua parte. O mais importante é fazer a sua parte. Quero fazer um convite às deusas que estão assistindo, quem vai assistir gravado. Se você quiser entender um pouco mais esse processo, tenho 3 vagas da minha consultoria para mulheres. Somente para mulheres, é uma consultoria gratuita, onde eu ofereço 3 vagas na semana. Então, se você quiser participar do processo seletivo, basta você escrever feminino aqui embaixo e receber o formulário de aplicação, tá? É um processo seletivo, onde eu vou entender o que você tá vendo, fazer uma pré-análise sua lá, e você sendo selecionada, você vai passar no encontro individual comigo pra gente aprofundar isso, pra gente mostrar o que esse portal mãe tá relacionado com o desafio que tu tá vivendo e o que esse portal pai tá relacionado com o desafio que você tá vivendo. Porque sim, você tá vivendo insatisfações hoje. Isso é certo. E às vezes você não consegue nem linkar que esse vazio que você tá no peito tá relacionado com essa relação da mãe, do pai, da aceitação, gente. A palavra é aceitação. Aceitação. Essa é a grande questão. E ressignificação. Então, muitas vezes você não desbloqueia o teto que você está buscando de prosperidade por conta disso. Muitas vezes você não desbloqueia o relacionamento saudável que você está buscando por conta disso. Clau,
Deusa, se você não receber com as mãozinhas, escreve só feminino, tá? Que daí tu recebe, vai receber lá no teu direct, tá bom? Então, muitas vezes, como eu tava dizendo aqui, eu vi que ela botou as mãozinhas, eu disse, deixa eu avisar que de repente pode ser que o emoji não pegue o formulário. Então, escreve só o feminino, que eu acho que vai, no máximo tu vai receber 2 vezes. Então, muitas vezes, esse passo que você tá querendo dar, ele não tá se manifestando porque você não tá abrindo isso. É difícil. Hoje eu tô com as meninas na turma, né? A gente se encontra toda segunda-feira e abre a semana juntas. E durante a semana eu vou atendendo, né? Elas no individual, fazendo os movimentos. E como foi desafiador essas últimas semanas, porque a gente abriu esses portais, pai e mãe. E não tem, a prosperidade não vai se manifestar se você não ir com consciência para esse lugar. De ressignificar e de olhar essa história, sabe? E como eu disse, não é você aqui presente que tá tendo esse problema, é partes inconscientes suas. E aí abrir essa porta com a intenção de acessar a profundidade daquilo que está em você, para que você possa manifestar mais prosperidade, para que você possa se conectar com um relacionamento saudável, para que de repente você tenha coragem de dizer adeus para um relacionamento que não atende mais aquilo que você merece, porque você se mantém nesse lugar por medo ainda, né? Muitas pessoas estão em relacionamentos que não são saudáveis, que não são aquilo que elas buscam por medo. Medo de ser feliz. Medo de ficar sozinha. Medo de viver algo diferente do que aquele sistema viveu. E você só vai conseguir achar a raiz desse medo olhando em profundidade para esse segundo portal também, que se chama Pai. Deixa eu ver aqui. Oi, Fernando, tudo bom, querido? Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, estou falando aqui dos portais de cura do feminino, mas para curar o masculino é o mesmo caminho, tá? Então, se tem homens assistindo, pode assistir, pode pegar os insights e pode utilizar para a sua vida. Porque não existe separação, né? A cura é a cura, independentemente do gênero. Nós estamos falando aqui de energia, né? Energia, polaridade. Então, as insatisfações que a gente vive hoje como mulheres, né? Relacionado aos nossos relacionamentos, seja o relacionamento que você já tem ou o relacionamento que você quer construir, está muito atrelada a essa figura do primeiro masculino que foi referência na tua vida. E aí você abrir essa porta com a intencionalidade. Lá no começo da live eu falei sobre isso, né? Sobre a intenção que você coloca quando você abre um portal chamado mãe, quando você abre um portal chamado pai. Por que você tá indo mexer nisso? Por que você tá indo olhar pra isso, né? Não é simplesmente para colocar o teu sistema em ordem. Como eu falei, eu não estou falando aqui de constelação. Não estou falando de colocar ordem no teu sistema. Isso é muito importante, recomendo que todo mundo faça e muito, mais de uma vez. Porque como qualquer terapia, não é uma vez só que vai salvar, vai resolver tua vida, você precisa mergulhar em tudo, na camada, no momento que você precisa, sempre sentindo aquilo que teu coração traz como solicitação do momento. Mas eu não estou falando aqui sobre ordem do teu sistema, não é isso. Eu estou falando aqui sobre curar e ressignificar as primeiras referências que você teve na vida como um feminino e como um masculino. Que você só vai ser uma mulher inteira onde você se permite viver e desfrutar da vida que você tem, e alcançar os sonhos que você está buscando, quebrar padrões de prosperidade, quebrar padrões de relacionamento na sua família, no seu sistema, se você olhar em verdade, em profundidade para isso. E não é a versão que tá aqui, gente. A adulta que tá aqui. Não é. É a versão que tá lá atrás, presa na dor ainda, e que você nem lembra que teve uma dor. Ou se você lembra, você diz, não, está tudo bem, mas uma parte dentro de você, se você for parar para se ouvir, você vai ver que não tá tudo bem. Resistir a olhar, que às vezes a gente resiste a olhar pro nosso pai, é resistir a olhar pro nosso feminino. Resistência ao pai é resistência ao feminino também. Porque você é 50% pai. Você é 50% yang. Às vezes você tá na polaridade errada. Por isso que tá tão cansada, por isso que não desfruta, por isso que não sente prazer, por isso que acredita que sempre tem que fazer mais pra ser amada, pra ser vista.
pra ser reconhecida, pra ter prosperidade. Acredita que tem que dar conta de tudo. Se deixa pra depois. Tá sempre se deixando pra depois. Ou espera tudo tá pronto e organizado pra olhar pra você. E isso, nunca as coisas ficam totalmente prontas e organizadas. E aí você nunca olha pra você. Porque você tá na polaridade da guerra. Você tá na polaridade da luta. Porque você não teve isso presente na sua vida quando era criança. Não da forma que a criança desejaria muitas vezes. Porque você pode falar, meu pai era provedor, meu pai era presente. Mas a criança não acho que entendeu isso. E aí você tá aí sem nem saber, vivendo esse ciclo de repetição. Relacionado aos relacionamentos, relacionado ao dinheiro. Relacionado a aceitar e desbloquear a energia do feminino na tua vida, que é a energia que traz fluidez, que traz leveza, que traz prazer, que traz beleza, que traz sutileza, que traz a vida, que te faz manifestar, magnetizar, que traz equilíbrio, que traz a dança. Aí você tá nessa resistência, porque você sente que não pode soltar esse bastão, porque é perigoso, porque não teve. E quando que você acha isso em você? Quando você vai de verdade olhar pra dentro. Olhar pra esse pai. É o segundo portal. Tô falando sobre o segundo portal hoje, gente. O primeiro tá na live de segunda, lá no meu feed. Recomendo que assistam. Se você caiu aqui, não é por acaso, porque alguma coisa do que você tá buscando tá relacionado a isso que eu tô falando. E é uma sequência, né? Segunda-feira foi a 1, hoje é a 2, sexta-feira vai ser a 3. São 3 portais. Que independentemente... Olha que doido, né? Independentemente de aonde você tá no seu processo de cura, no seu processo de desenvolvimento hoje, independentemente de quanta terapia você já tenha feito, de quanta rezo, ritual de ayahuasca, medicinas da floresta você já tenha consagrado, de novo é chamado para olhar para isso. E não terminou, vai ter que olhar de novo. Sempre com uma nova intenção, sempre em uma nova camada. Então, novamente, convido todos que estão na live a se inscrever aqui embaixo, feminino, para vir concorrer a uma das 3 vagas que eu tenho gratuita para minha sessão de consultoria, onde eu ajudo você a olhar para isso através dessa ótica, com essa intencionalidade. Aonde que esses portais estão bloqueando a minha vida? Aonde que tá, o que eu tô me comportando que tem a ver com isso que a Andressa tá falando? Então, se você quer entender em profundidade, quer saber mais através daquilo que você vive, basta escrever feminino aqui e participar, receber o formulário lá no teu direct, preencher que você vai participar do processo seletivo. É uma oportunidade que eu abro 3 vezes na semana para poder ajudar essas mulheres, para poder ajudar você a entender o que está acontecendo. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas com toda certeza, aquilo que você sente que está bloqueado na tua vida hoje, em algum nível está relacionado a isso. Fernando, querido, essa é para mulheres, Deuso, mas te recomendo assistir as 2 lives e pegar tudo que eu trouxe. Tem exercícios para você fazer, para te ajudar a olhar para isso, tá bom? Esse movimento aqui é para as deusas, mas a live, o conhecimento é para todos. Tá? Assista que vai fazer bom uso, tenho certeza que você vai conseguir aproveitar isso que eu tô falando, tá? Bastante para os teus processos. Então, recomendo muito. E a gente esquece, né, que lindo aí ver um homem, né, assistindo, se nutrindo também de conhecimento. Parabéns pelo movimento. É grandioso a gente ver o masculino buscando essas curas, porque às vezes é difícil a gente ver homens nesse caminho. E mesmo sabendo que eu tô aqui fazendo um trabalho para mulheres, escutando e recebendo, né, recebendo esse conhecimento. Então, o pai dentro do nosso sistema e dentro de nós, ele representa a energia masculina. E é o portal que eu tô falando hoje, segundo portal. E o que o masculino representa na nossa vida? A gente ir pra vida, a gente prosperar. E também representa para nós mulheres a figura de relacionamentos, que é uma das maiores dores hoje das mulheres. Muitas já estão realizadas financeiramente, estão bem com as suas profissões, mas não conseguem se conectar com um parceiro que queira a mesma coisa, que esteja buscando a mesma coisa. Que seja saudável, que respeite, que escolha, que nutra, que cuide. Muitas estão nesse lugar. E muitas têm até esse parceiro, mas não conseguem desfrutar da vida.
com prazer, com leveza, se sentem vazias, se sentem incompletas. E isso está relacionado com essa parte sua, que é o seu pai, que é o masculino primeiro da sua vida e que está relacionado com a tua energia do masculino. Entende? Então, é desafiador, deusas. De novo, a gente ter que olhar pra isso, sabe? É desafiador a gente ter que parar pra olhar pra isso, às vezes depois de tanto tempo caminhando, né? Já tô caminhando há um monte de tempo, eu escuto um monte de mulher falando isso pra mim, eu já estou nessa jornada do autoconhecimento há um tempo. Já consagro as medicinas, sou terapeuta, já trabalho com isso, com aquilo. E ainda tô bloqueada. Ainda não tá do jeito que eu queria, ainda não sinto me preenchida, ainda não tenho coragem de mudar. Não tenho coragem de assumir aquilo que eu quero viver. Não tenho coragem de assumir os meus desejos, não tenho coragem de me expressar. Quantas mulheres nesse lugar, reprimidas, dentro das caixas que foram colocadas a vida toda e que começou lá no início dessas relações, desses portais, vendo, repetindo. Hoje, quanta mulher repete exatamente as histórias de relacionamento que viu dentro de casa, inconscientemente. As histórias de dor da mãe, do pai, relacionadas a prazer. E muitas também buscam isso na vida, buscam viver com mais prazer. E a energia do prazer é a energia que move você para realizar os teus sonhos. E isso tá bloqueado em algum nível. E vem do bloqueio da tua energia feminina, que vem do portal 1, mãe, e do portal 2, que é o pai, que eu tô falando aqui hoje. Que hoje o pai se relaciona com tudo isso que eu trouxe pra vocês aqui, gente. Com a prosperidade, com os relacionamentos saudáveis, com a figura do masculino, com o fato de você ainda estar vivendo através da energia do masculino, não aceitando o teu feminino, não bloqueando inconscientemente ele, reprimindo quem você é, a tua essência. E aí por isso tem que estar sempre na vida nesse lugar de preciso dar conta de tudo, preciso trabalhar mais, se eu parar pra desfrutar vai dar errado, então não mereço isso, tô perdendo tempo. Você entende que às vezes você não se permite descansar porque você acredita que tá perdendo tempo. E isso vem desse desequilíbrio, dessa desarmonia que tá nessa relação interna, daquilo que você não reconhece em você, que faltou. E esse portal chamado Pai é o que vai trazer essa harmonia, esse equilíbrio, essa cura. Olhar pra ele é o que vai fazer você se sentir mais inteira. Devolver o bastão pra vida. Se você hoje não tem um relacionamento, se você não tem uma convivência com o pai, mas com a vida, devolve pra vida o bastão desse masculino. Devolve. Não é seu. Devolve. E pega o bastão do feminino e se veste dele. Assume, aceita. Coloque a intenção. Como eu falei, a intenção, quando a gente abre esses portais, é o que importa. Ou seja, você parar para olhar para essa mãe, portal 1, live de segunda-feira lá no feed, e o portal 2, que é o pai que a gente está falando aqui hoje, através dessa ótica, dessa intenção de acessar em você o que ainda está bloqueado relacionado a essa figura com o teu feminino. Entende? Essa é a grande questão, gente. E esse é o grande chamado nesse momento. Hoje eu tô com uma energia assim, entendi. Segunda-feira eu tava com a energia falando com vocês, uma energia tava reverberando muito mais, sabe? Tipo, vamos fazer isso, chega de negação. Hoje tá amoroso, eu tô sentindo um amor paterno, assim, ó, no campo. Eu tô sentindo esses pais pedindo para ser olhados através desse olhar. E não é colocar ordem no sistema, é reconhecer esse sagrado que também foi. Você foi escolhida para estar aqui por esse pai. E é difícil às vezes a gente olhar desse jeito, sabendo que a gente sofreu nas mãos deles, né? Muitas vezes pais narcisistas, pais abusadores, pais ausentes, pais negligentes, né? Muitos traumas e dores. Mas eles também são só almas que estão em sofrimento e negação até hoje. E olha que bênção você tendo a oportunidade de encerrar isso em ti.
libertar de você esses karmas, esses laços, essas dores, se curar, porque assim você cura eles e libera todas as gerações que vêm depois de ti, teus filhos, todo mundo com isso resolvido dentro de você. Porque como eu falei, se você parou aqui pra me ouvir hoje... Ai, gratidão. Ó, recebi até um chazinho masculino, viu? Se você parou aqui pra me ouvir hoje, é porque você precisa olhar pra isso na camada de cura que você tá. É porque você precisa olhar pra isso pra você poder viver aquilo que você tá buscando. Pra você desbloquear aquilo que você tá desejando viver há algum tempo. E isso só vai acontecer, gente, quando você se permitir, com amorosidade, com humildade, olhar pra esse segundo portal chamado Pai. E usar a palavra aceitação. Aceitação desse pai, dessa história e de você, porque tudo aquilo que está nele está em você. Tudo aquilo que você reconhece nele está em você. Tudo aquilo que você sente que faltou nele, falta em você, de você por você. Por isso que dói tanto olhar, por isso que julga tanto olhar, por isso que aponta tanto olhar. Entende? Então não tem outro caminho, entende? É preciso adentrar isso, por mais que doa, por mais que seja difícil. E é difícil, não é fácil. Não vou mentir pra te dizer, é água com açúcar, é um suquinho fresco. Não. Vai mexer em coisas que doeram. Vai mexer em camadas que estão ocultas. Mas são camadas que vão te libertar. E aí a gente ressignifica a cura também. Porque a gente buscar essas informações que a gente está falando aqui, buscar abrir esses portais que a gente está falando aqui com a intenção de nos curar, a gente ressignifica até as dores. Porque a gente entende que isso faz parte da nossa melhora. Pra gente ser melhor, pra gente viver melhor, pra gente prosperar mais nos relacionamentos, financeiramente, nos nossos projetos, na vida. A gente precisa olhar para as nossas dores. E o feminino, gente, vamos lá. O feminino, ele sente. Curar o feminino é sentir, não reprimir. E até esse nosso padrão de reprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos, está relacionado com o portal 2, que é o pai, que é o masculino. Porque vamos lá, o homem não chora, o homem não tem emoção, o homem não sente. E é por isso que muitas vezes você aqui não se permite sentir. Você aqui não se permite olhar em profundidade para tuas dores. Você prefere ficar se ocupando de muitos afazeres e acreditando que precisa fazer cada vez mais, não se permitindo um descanso, às vezes um fazer nada. Porque se você chegar nesse lugar, pode ser que você pare para ter que olhar para alguma coisa que você não quer sentir. Ou quando vem pro teu campo, você na hora reprime, diz que tem que ser mais forte, esconde, né? Então, e esse também é uma grande questão que está relacionado com o pai, que está relacionado com o masculino, que está relacionado com a energia yang, que está relacionado com o teu feminino. Muitas vezes a resistência e o bloqueio dessa energia. Então, novamente, se você quiser entender em profundidade isso, escreve aqui pra mim, feminino na live, escreve aqui feminino e receba lá no teu direct a oportunidade de sentar comigo gratuitamente pra mim te mostrar na tua história, na tua vida, onde que tá esse link desses portais, por que que você tá se comportando dessa forma, fazer essa ligação e te mostrar uma possibilidade de você, um caminho pra você seguir, coisas pra você olhar relacionado à tua história, com profundidade nos teus desafios. Te mostrar esses 3 portais e mais coisas que eu abro lá, né, na consultoria. Então, para você participar, basta escrever feminino. É um processo seletivo, que eu tenho 3 vagas abertas por semana. Então, se você receber o formulário e preencher, pode ser que você seja selecionada ainda essa semana que vem. Essa semana eu ainda tenho uma vaga. Então, vale trazer isso, gente, que é só olhando em profundidade para isso que você vai conseguir curar. Deixa eu ver aqui, acho que alguém botou um comentário. A Clau, preciso muito, tenho muitos problemas com meu pai. Ele foi muito disfuncional na família. Embora eu já tenha feito muita terapia, constelação, ayahuasca, tá vendo? Eu falei, gente. Enfim, mas ainda sinto que preciso destravar. É a Clau, né? Clau Flora. É exatamente isso, Clau, porque
tá totalmente ligado com 50% daquilo que a gente é. E às vezes a constelação, ela traz muita ordem pro nosso sistema, né? A gente reconhecer, a gente colocar em ordem, entender que somos pequenas, que esse pai e essa mãe vieram antes, né? Entender a ordem do nosso sistema, inclusive sistema de relacionamentos, né? Irmãos, tudo que veio antes. É maravilhoso, é muito necessário. E a ayahuasca é uma madrecita maravilhosa que ela mostra pra gente muita coisa que a gente precisa transformar na nossa vida. Mas a gente precisa sair de lá, sair e buscar essas mudanças, né? Então, muitas vezes, somente participar, a gente não consegue aprofundar o que precisa. Então, eu não sei se tu já escreveu feminino, mas caso não tenha escrito, escreve feminino aqui e vem participar do processo seletivo para concorrer a essa consultoria gratuita comigo, que lá eu consigo te ajudar a entender aonde estão ainda essas camadas, o que ainda está acontecendo, porque como eu falei, eu não sei se tu estás aqui desde o começo da live, mas vou repetir porque eu acho super interessante trazer essa consciência de que muitas vezes você, mulher que me escuta aqui, a tua consciência nesse momento presente já entende que é necessário a cura, o perdão, já perdoou, já fala até com tranquilidade sobre essa relação, sobre essa disfunção, como você usou a palavra, né? Já consegue ter isso. Mas a grande questão, o grande problema é que é o que está preso na linha do tempo. E isso que está preso na linha do tempo é só a gente entendendo os comportamentos que você tem hoje, olhando para os comportamentos que você tem hoje, os gatilhos, que a gente consegue começar a movimentar de uma forma onde você se reconhece nesse lugar, do que tu julga, daquilo que é um problema. E provavelmente sim, hoje tu ainda tá repetindo muitas coisas, né? Então, sem saber que é disso, né? Que é desse lugar. Então, abrir esse portal chamado pai é tão doloroso e desafiador quanto o chamado mãe, né? E segunda-feira eu falei sobre a mãe. Convido a todos a assistir a live que tá lá no meu feed, que eu falo muito sobre a cura do feminino e a mãe, né? O que é que tem esse... Por que bloqueia a energia do feminino? Por que bloqueia o prazer? Por que bloqueia os bons relacionamentos? O desfrute da vida. Desfrutar da vida, né? Muitas mulheres hoje não desfrutam da vida que tem. Por quê? Tem ligação com esse portal de segunda-feira também. E na sexta-feira eu vou trazer o terceiro portal, que é Deus. Daí você vai dizer o que tem Deus, né, nisso tudo. Vou trazer pra ti entender um pouco mais também aonde que tá essa questão essencial, né? Então, é importante a gente entender que não existe feminino curado, não existe mulher inteira, não existe fluidez na vida, o dinheiro, os clientes, os relacionamentos, sem que você esteja inteira em você e equilibrada nas tuas energias em Yang. E para equilibrar isso, você tem que fazer esse processo de cura com intenção. E para curar com intenção, precisa olhar para o portal 1 e o portal 2, mãe e pai. E não simplesmente constelar uma ordem no sistema, mas é buscar na história, admitir o que ainda hoje é um problema, um reflexo, algo que dói, aceitar isso, se acolher, porque às vezes ir para esse lugar não é fácil. Você olhar lá, começa a fazer os movimentos, começa a entender que você acredita ainda que tua mãe é narcisista, que tua mãe é submissa, que teu pai é abusador, que ele não é honesto, que ele foi maldoso. E aí você vai fazer uma investigação nisso de você, aonde que tá isso. E acha, gente. O pior é que quando você vai com sinceridade para esse lugar de fazer o exercício que eu propus na primeira aula, você acha. Você acha neles e você acha em você. Só que tem que ter, assim, uma humildade, uma sabedoria, um amor muito grande dentro de você e um desejo de verdade de curar isso para você fazer e se abrir. Porque, como eu falei, eu não vou mentir dizer que é doce. Somente, né, é doce, é gostoso de fazer. Não, é desafiador mesmo. Mas é libertador. Caminha do lado, desafio e liberdade. Aonde está o teu maior desafio, está o teu maior ponto, o teu maior salto quântico na vida. Nesse momento, qual é o maior desafio que você está enfrentando? E o que isso tem a ver com esse portal que eu estou trazendo hoje? O que pode ter a ver? Porque se você ficou aqui, entrou e está me escutando, pai é uma questão na sua vida hoje. Masculino, referência de masculino é uma questão na sua vida hoje. Relacionado com
sonhos, com desfrute, com relacionamentos, com aceitação de si mesma, com bloqueio da energia feminina, com bloqueio da vitalidade. Uma das coisas que tem que ser trabalhada nesse momento é o Portal Pai. Então, na sexta-feira, gente, eu vou fazer a live falando sobre o terceiro portal. Eu convido todo mundo que esteve aqui hoje para participar. Também eu entro meio-dia e 21, né? Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, atrasou aqui, mas não passa de meio-dia e meia. Eu vou estar entrando nesse horário, então eu quero convidar vocês a estarem presentes para receber essa informação, para você poder olhar na sua vida, para você trabalhar, para você poder se questionar, né? E poder destravar aquilo que tá travado, desbloquear aquilo que tá desbloqueado, que às vezes só você tomar consciência do processo já libera muita coisa. Às vezes não precisa fazer nada, precisa você tomar consciência, aceitar que aquilo é uma verdade na sua vida. E aí você consegue destravar, e você consegue fluir naquilo que você busca. E pra quem é de Florianópolis, não sei se tem pessoal de Floripa aí, já me inscrevam na live se sim, tem alguém de Floripa. No sábado eu estou facilitando uma sessão de ativação de Kundalini, ainda tem horário na sessão das 15 horas, presencial, aqui em Florianópolis. Então, se você quiser participar, me chama no direct, pede informações. É um trabalho lindo e o meu trabalho ele é todo voltado para o equilíbrio dessas energias yin e yang, para desbloquear esses portais, para você ir acessando esse lugar mesmo de curas profundas que trazem grandes transformações, prazer, liberação, né, de emoções, liberdade, tudo isso a gente vai trabalhar nesse sábado, clareza mental. Então, se você é de Florianópolis e quiser participar presencialmente comigo aqui, pode me chamar no direct ali, fala que você viu na live, que eu te explico como vai funcionar. Eu ainda tenho vaga só na das 15 horas, as sessões anteriores já estão cheias, tá bom? Então, fica o convite para você conhecer essa energia também, que é a Kundalini, que ela é muito transformadora, ela é uma energia que já está em você, ela é sua, não é nada que vem de fora, e que quando você começa o processo de despertar dela, você acessa camadas muito profundas do teu ser e recebe liberações muito profundas, né? Então, muito do que eu falei hoje aqui, você consegue ter consciência e curar, começar a abrir esse portal através de um processo de ativação de Kundalini. E nesse sábado eu estarei facilitando, tá bom? E as mulheres que estão assistindo, gratuitamente no dia 25/2 eu estarei fazendo um movimento online via Zoom para a cura do útero com a medicina das rosas. Então, uma cura uterina para a medicina das rosas via Zoom, numa sala fechada, somente com mulheres, né? Para participar, basta você escrever útero aqui no chat, que você vai receber o link do grupo para você entrar no grupo do WhatsApp e vir receber essa cura, tá? É um movimento que eu estou fazendo agora em fevereiro, devido à primeira bênção mundial do útero, e como eu trabalho com a Irmandade das Rosas, com a medicina das rosas, eu vou fazer esse movimento também para somar nas curas do útero, que é uma cura do nosso feminino. Então, depois que a gente vai adentrando o portal, nesses 3 portais que eu falei para você, a gente vai olhar em profundidade para esse útero dentro do feminino. Então, no dia 25/2 é uma oportunidade que você tem de acessar já uma camada de cura e ressignificação dessa parte tão sagrada do teu ser, que é o teu útero, e receber uma terapia energética, tá bom? Então, se você quiser participar, é só você escrever útero aqui no chat. E se por acaso você não recebeu acesso do grupo, você pode ir lá no meu feed, tem uma publicação, ou me chama no direct, Andressa, eu quero participar do dia 25, que eu vou mandar pra você o link do grupo pra você entrar, tá bom? É gratuito, deusa, e espero que vocês tenham aproveitado, recebido isso, né, que eu trouxe aqui. Vai ser um prazer ter vocês na sexta-feira, recebendo um pouquinho mais desse conhecimento. Como eu falei, às vezes você só precisa tomar consciência de alguns problemas, e aqui eu consigo trazer para vocês muita consciência estando nesse campo, para que vocês possam avançar na caminhada de vocês, tá bom? Então, vejo vocês na sexta, as mulheres que vão pro grupo do dia 25, vejo vocês no grupo, e para quem vai estar sábado aqui em Floripa, em Kundalini, também vai ser um prazer estar com vocês. Estou aguardando vocês, deusas. Um beijo. Quem vai assistir gravado e quiser participar do processo seletivo da sessão de consultoria gratuita, basta escrever feminino embaixo dessa live que tu vai receber o formulário de aplicação, tá bom?
envia essa live para uma amiga, curte, comenta, que essa live vai chegar em mais pessoas. Da mesma forma que você recebeu ajuda, tem mais pessoas que podem receber a mesma ajuda somente se você ir lá e dar um like, deixar um comentário, falar se foi bom para você. Assim a gente vai fortalecendo esse movimento, assim vocês vão me possibilitando chegar em mais mulheres, e assim eu também vou podendo servir melhor o mundo, servir melhor a vocês, tá bom? Fiquem com Deus, amadas, uma boa quarta-feira e até sexta, 12h21, terceiro portal.